O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a apresentação de Nossa Senhora ao templo. E a celebração nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito de duas realidades fundamentais na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, que são a generosidade e o desapego. Diz aqui, essa realidade da apresentação da Virgem Maria ao templo, ela não está presente no texto escrito da palavra de Deus, mas está presente no conteúdo transmitido de geração em geração da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi colocada por escrito e a palavra de Deus foi transmitida de geração em geração. Então, nem tudo está explicitamente presente na Sagrada Escritura, mas está contido na tradição e faz parte do nosso depositum fidei, do nosso depósito da fé. Pois bem, e é uma realidade ensinada pelo magistério da igreja, né? E a lex orandi e a lex credendi, a lei da oração é a lei dos que creem. Se nós rezamos isso, é porque nisso nós cremos, e faz parte das celebrações da igreja, a celebração da apresentação de Nossa Senhora ao templo. Pois bem, dizem então alguns escritos presentes na tradição da igreja que a Virgem Maria, ainda novinha, ali em torno dos seus 5 anos, ela foi dada a Deus para que o servisse no templo. Meus irmãos, imagine aqui o contexto: a Senhora Santana e São Joaquim, que esperaram durante muitos anos uma criança, que rezaram durante muitos anos pedindo a Deus a graça de uma criança. E além de todo o desejo de receber esta graça, acrescentemos o fato de que na mentalidade de então, uma mulher grávida não era uma mulher abençoada. Esta era a mentalidade de então, não é isso que a igreja crê nem ensina, pelo amor de Deus. Mas então, a mentalidade era esta, isto é, a mulher que não conseguia engravidar, era porque ela não era abençoada. Quer dizer, a culpa caía só na mulher, só a mulher que não era abençoada, né? O homem não, né? Mas tudo bem, era essa a mentalidade. E isso, com certeza, fazia o santo casal sofrer, São Joaquim e a Senhora Santana. Mas eles continuaram servindo a Deus e aceitando os desígnios do Senhor, nem sempre compreensíveis, né? Os caminhos do Senhor
nem sempre são claros para nós. Mas, já com idade avançada, a senhora Santana engravida e tem uma criança, a mais bela das crianças, né? A mais bela das meninas, a pessoa humana mais santa que já pisou esta terra. Sim, pessoa humana, porque Jesus não é pessoa humana, Jesus é pessoa divina. Então eu não estou me referindo a Jesus, comparando a menina Maria com o menino Jesus. O menino Jesus é Deus, e aí acabou a brincadeira, não tem como fazer a comparação. Mas dentre as pessoas humanas, aquela menina era a mais bela, a mais santa, a mais preciosa aos olhos de Deus. Pois bem, diz então que quando ela estava por volta dos seus 5 anos de idade, a senhora Santana e São Joaquim percebiam no seu coração que era a vontade de Deus que eles a Ele a consagrassem totalmente. E aqui vem, meus santos, este mistério da generosidade e do desapego. Provavelmente, meus santos, nós não teremos filhos para oferecer a Deus desta maneira, mas nós teremos muita coisa para Deus oferecer quando nos custa, isto é, apegos, afetos, realidades, quando lhe custa oferecer amor, quando Deus lhe pede mais amor, e você, por preguiça de amar, a Ele não oferece. Pois bem, diz então que a senhora Santana e São Joaquim, com alegria, porque a Deus se deve tudo fazer com alegria. Ele merece o nosso amor. Ele merece a nossa entrega. Ele merece o nosso sacrifício. Ele merece o nosso sofrimento. Por quê? Porque Ele faz redundar para o nosso bem as mínimas coisas. Então, tudo que por Deus e para Deus nós fizermos, façamos com amor no coração. E se amor nos faltar, peçamos amor. Façamos, às vezes sem muita vontade, façamos, mas não nos acostumemos a esse estado de espírito. Peçamos amor, Senhor, eu quero fazer com amor, eu quero fazer com alegria. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eu quero fazer com prazer, com alegria, não apenas me sacrificando e fazendo. Quando estiver desprovido de amor e de alegria, que eu faça com sacrifício apenas. Mas que eu normalmente te suplique amor. Amor tão grande ao ponto de o aspecto doloroso quase que desaparecer. Santo Agostinho diz, né? Quem ama não sofre, porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento que a Deus ele oferece. Então não é que o sofrimento desapareceu, mas o amor é tão grande que ele quase que se torna imperceptível. Pois bem, então a senhora Santana e São Joaquim vão levar a sua filhinha para ofertar a Deus no templo. E não minimizemos este sacrifício. Era a sua única filha e era a filha da sua velhice, mas a Deus nós ofertamos o melhor. E de verdade, sem sombra de dúvidas, eles tinham a melhor criatura para Deus oferecer. Mas, ao mesmo tempo, meus santos, celebrar este mistério de hoje nos faz voltar os olhos também para o coração daquela menina, que diz a tradição que ela, quando viu o templo, a casa do Senhor, o lugar
onde as pessoas servem a Deus e a Deus se consagram, com as suas pequenas perninhas, ela sobe as escadarias do templo, sem nem olhar para trás. Sem nem olhar para trás, porque não amava o seu pai e a sua mãe. Misericórdia, meus santos, se nós que somos maus sabemos amar os nossos pais, quanto mais aquela criatura mais perfeita. É claro que ela amava e amava com grande coração, mas ela amava com um coração ainda maior, em primeiro lugar ao seu Deus, e sabia que a melhor maneira de a seus pais amar era amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E ela então, pequenininha, com as suas, aqui dei liberdade para o autor, com as suas perninhas gordinhas, saltitando as escadarias do templo, correu para os braços do Pai. Correu para o encontro de nosso Senhor. Aí você, ateu, ou cético, descrente, diz: ah, padre, para de romantizar. Como assim? Ela tinha apenas 5 anos. Como assim? Meus santos, mas como assim? Se nós temos relatos históricos na história da igreja de crianças, por exemplo, os mártires japoneses. Quando nós celebramos aqui os mártires japoneses, eu já citei aqui nesta igreja, de crianças crucificadas e que tinham aprendido na catequese o que deveriam rezar se fossem presas por causa da fé, porque seriam mortas. Elas já eram catequizadas, sabendo que por causa de Cristo elas poderiam morrer, e elas estavam ali, fiéis à catequese, e os seus pais preferindo a morte dos seus filhos a vê-los não cristãos. É uma outra realidade, né, meus santos? Que nos faz corar de vergonha quando nós vemos a têmpera, a verve, a fibra desses cristãos. Nós somos lânguidos, moles, frouxos, que qualquer sacrifício, misericórdia, eu não vou conseguir suportar, renunciar isto ou aquilo, que quando você friamente olha, ou melhor, quando você, a partir da luz de Deus, olha, você diz: eu não acredito que eu estou colocando a minha salvação em risco e deixando de amar a Deus por causa de uma coisa tão ridícula como essa, que está me custando renunciar. E se algo tão ridículo me custa renunciar, é porque muito mais ridículo se tornou meu coração, tão apegado a isso. Pois bem, mas voltemos lá. Então, os meninos japoneses crucificados, que invocavam o nome de Jesus e rezavam a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a força de não negarem Jesus e de não entristecê-lo. Aquelas crianças de 6 e 7 anos de idade, crucificadas, pedindo a Deus a graça de não ofendê-lo. E São Cristóvão, Cristóvão, Antônio e Juan, mártires mexicanos, indígenas. Cristóvão foi descoberto pelo pai como cristão, porque ele, com 11 anos, conseguiu se batizar a contragosto do pai, que era cacique. E Cristóvão foi pelo próprio pai torturado e queimado. Mas não queimado para matar, que já, pelo amor de Deus, que já é algo, né? Não, queimado para torturar, para que ele negasse o nome de Cristo. E aquele menino, socorrido pela graça, o nome de Cristo, não renunciou. O nosso grande problema é que quando nós ouvimos esses relatos, nós, de uma maneira ateia, como incréus,
nós vemos apenas a natureza humana. Mas, meus santos, a natureza humana desprovida da graça, ela é impossível do menor bem. Ela é incapaz de realizar o menor bem. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é frase de efeito. Sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós podemos tudo. Com Ele nós podemos fazer milagres maiores que o dele, que Ele nos reservou. Ele diz: quem crer em mim fará sinais maiores daqueles que eu faço. Então quer dizer, isso deve jogar luz para a nossa realidade, para que, confiando na graça de Deus, a busquemos para que vençamos aquilo que tem nos feito cair, pecar e regredir na nossa vida espiritual. Então nós temos tantos outros relatos. Nós temos aqui, não são mártires, mas são santos, santos Jacinta e Francisco, com aquele jejum rigorosíssimo que faz corar o nosso jejum da Sexta-feira Santa. As disposições com que fazemos o jejum da Sexta-feira Santa não chegam aos pés da maneira como Francisco e Jacinta faziam o seu jejum, inclusive de água. Porque por amor a nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos, vendo a generosidade da Virgem Maria, que a Deus se oferece, vendo o desapego da Virgem Maria, inclusive dos seus pais, porque quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, seu esposo, seus amigos, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E ela sabia disso muito bem no seu coração, porque ela era catequizada por aquele que nela habitava, o Espírito Santo. Então ela sabia que não se deve antepor nada a Deus, nada. E ela não estava disposta a colocar em primeiro lugar qualquer coisa, mesmo que lícita, os pais. Mas não, em primeiro lugar está Deus e a sua vontade. E eu não vou me apegar, nem que seja a coisas em si boas, mas que nunca devem estar contrapostas a Cristo, concorrentes a Cristo e a Deus. E ela então sobe as escadarias do templo e se entrega ao serviço de Deus. Meus irmãos, celebrando então esta realidade, nós precisamos suplicar a graça de Deus, que cada um então se olhe para dentro de si e veja o que no seu coração tem sido não a Deus. O que Deus tem pedido a você e você tem postergado, protelado. Amanhã, Senhor, depois eu mudo de vida, depois eu faço a tua vontade. E quem garante, meu santinho, que amanhã você estará vivo. E quem garante que amanhã você estará sensível à ação da graça. Quem garante que com essa resistência à graça de Deus, o seu coração não se endurecerá e por culpa própria você não perceberá mais o auxílio da graça. Porque nós nos endurecemos, né? Com as nossas negativas e as nossas indiferenças, nós vamos nos tornando quase que pouco a pouco impermeáveis à graça de Deus, de modo que aquilo que antes era tão sentido e observado com tanta clareza, a vontade de Deus e o quanto Deus é digno de ser amado, pouco a pouco o seu coração perde essa visão espiritual, essa sensibilidade, e aquilo que antes o convidava, e você protelava, retardava, agora não convida mais, porque você nem sequer percebe mais
os convites de Deus na sua alma, no seu coração. Vamos lá, meus irmãos. Deus, Ele misericordiosamente, Ele nos pede coisas. Deus misericordiosamente, Ele nos pede o nosso amor. Mas Ele pede por misericórdia. Os mendigos, quando pedem algo a nós, é porque eles precisam de algo de nós. Quando Deus mendiga algo de nós, é porque Ele quer nos enriquecer. Ele quer nos tornar mais felizes. Ele quer nos tornar mais livres. Ele quer nos tornar mais parecidos com Ele. Por isso, supliquemos a graça de Deus. Supliquemos o Espírito Santo. Supliquemos quando ouvimos a sua palavra na Sagrada Liturgia, na Santa Missa. Supliquemos quando recebemos o Santíssimo Sacramento. Supliquemos quando rezarmos o Santo Terço. Minha mãe, a senhora que foi sempre sim a Deus, me ensina também a ser sim. Supliquemos quando fizermos alguma penitência ou algum ato de amor, suplicando a graça de Deus. Senhor, concede-me a graça de ser sempre disponível a Ti. Senhor, concede-me a graça de compreender que quando eu te dou algo, na verdade sou eu que ganho. Que quando eu te ofereço algo, na verdade eu é que me enriqueço. Concede-me, Senhor, esta sabedoria para que, assim como a Virgem Maria subiu com determinada determinação as escadarias do templo para Deus se oferecer, eu também, com determinada determinação, te ofereça tudo aquilo que tu vieres a me pedir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.